Nessa aula, a gente vai falar sobre os paralelogramos. Paralelogramos é todo quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Observe nessa figura, nós temos um paralelogramo, nós temos que o lado AB é paralelo ao lado CD. Escrevemos dessa forma. O lado AC é paralelo ao lado BD. Portanto, essa é a principal característica dos paralelogramos. Eles possuem algumas propriedades bem simples. Observe. Primeira propriedade: os dois ângulos opostos são congruentes. Os dois ângulos opostos que você encontra nos paralelogramos têm a mesma medida. Nesse caso aqui, o ângulo oposto ao ângulo A é o ângulo D. Portanto, eles são congruentes, possuem a mesma medida. Assim também com os ângulos B e C. Eles têm as mesmas medidas. Ainda sobre os ângulos, nós temos que os dois ângulos que não são opostos, eles vão ser suplementares. O que isso significa é que a soma dos dois ângulos não opostos, como no caso aqui A e C, eles resultam em 180 graus quando são somados. A mesma coisa com B e D. Somados dá 180 graus. Segunda propriedade: os lados opostos são congruentes. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes, têm a mesma medida, o mesmo comprimento. Ou seja, AB e CD têm a mesma medida. Assim também como AC e BD possuem a mesma medida. Lados opostos são com medidas congruentes. Terceira propriedade: as diagonais cortam-se ao meio. Quando traçamos as diagonais de qualquer paralelogramo, elas cortam-se exatamente ao meio. Isso significa dizer que esse ponto divide as diagonais em duas partes congruentes. Observe que esta parte é congruente a esta. Assim também, esta daqui vai ser congruente a esta. Essas são as propriedades dos paralelogramos. Vamos falar sobre as propriedades do retângulo. O retângulo, representado aqui ao lado, retângulo ABCD, ele está marcado aqui em verde as suas diagonais. É sobre elas as propriedades dos retângulos. As diagonais são congruentes. Isso significa dizer que todas elas têm a mesma medida. E a outra propriedade, elas cortam-se ao meio. Já que eles são também paralelogramos, também possuem as propriedades dos paralelogramos. Elas vão cortar-se ao meio. Então, AD é congruente a BC, tem as mesmas medidas. Vamos a um exemplo aqui. Eu tenho esse retângulo, essa imagem, eu tenho aqui as diagonais AC, BD, e tenho aqui uma expressãozinha 2x mais 6. A pergunta é: se AC é igual a 20 centímetros, de A até C é 20 centímetros, e de D até E é 2x mais 6 centímetros, qual o valor de x nesse retângulo? Vamos usar essas propriedades. Bom, se a gente já sabe que a diagonal AC mede 20 centímetros e ela é cortada ao meio pela outra diagonal, então cada uma dessas partes é igual a metade de 20, já que elas cortam-se aos meios, então nós vamos ter 10 para cada um desses segmentos. Bom, em um desses segmentos foi dada a medida 2x mais 6. E esses segmentos, como você acabou de ver, são cortados pela metade. Logo, nós vamos ter que 2x mais 6 é igual a 10. Podemos encontrar x isolando ele nessa expressão. Nós vamos ter 2x igual a 10 menos 6. O 6 passa para o segundo membro. Vamos ter então que x é igual a 10 menos 6 é igual a 4, e o 2 que estava multiplicando passa dividindo. 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, nós temos que o x é igual a 2. Essa é uma aplicação da propriedade dos retângulos. Valeu. Propriedades dos losangos. As propriedades dos losangos diz respeito às suas diagonais. Elas são contidas nas suas bissetrizes, ok? Ou seja, o ângulo em cada um dos vértices é dividido em duas partes
congruentes, dois ângulos congruentes, dois ângulos com a mesma medida. Elas são também perpendiculares. Elas se cruzam de modo que cada um desses quatro ângulos aqui formados medem 90 graus. Vamos aplicar essa propriedade. Veja o exemplo. Eu quero descobrir aqui qual é o valor de x, sabendo que esse ângulo marcado em verde aqui mede 120 graus. Bom, observe com muita atenção. Podemos utilizar vários aspectos relacionados a ângulos dentro de polígonos, mas vamos usar os mais adequados aqui. Nós temos 120 aqui. Lembre-se que o losango também é um paralelogramo e, portanto, os ângulos opostos têm medidas iguais. Então, isso aqui é 120. Esse ângulo aqui também será 120. Como em todo quadrilátero, a soma dos quatro ângulos internos, ele também vai ser igual a 360 graus. Logo, nós já temos 120 com 120, 240. Nós precisamos agora observar que faltam 120 graus para completar esses 360 graus. Logo, esses 120 graus são divididos para esses dois vértices. Então, nós temos aqui, para esse lá aqui, nós vamos ter 60 graus. E para esse daqui também 60 graus. Então, esse todo aqui mede 60 graus. Mas, uma das propriedades que diz respeito aos losangos, diz que a sua diagonal é também uma bissetriz, está contida na bissetriz. Logo, se esse ângulo todo mede 60 graus, metade dele mede 30. E uma das metades é x. E, portanto, x é igual a 30 graus. Isso apenas por dedução. Valeu! Uma coisa bem interessante sobre o trapézio isósceles é que os ângulos internos relativos a uma mesma base são também congruentes. Ou seja, nesse exemplo aqui nós teríamos a medida de C, do ângulo C, exatamente igual à medida do ângulo D. A mesma coisa ocorreria para o ângulo A e para o ângulo B. Eles seriam congruentes. Podemos exemplificar da seguinte forma. O ângulo C é congruente ao ângulo D e o ângulo A é congruente ao ângulo B. Além disso, as diagonais também são congruentes. A diagonal CB é congruente à diagonal AD. Ou seja, elas têm a mesma medida. Vou falar agora sobre os trapézios. Trapézio é todo quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos. Apenas dois. Observe a imagem. Nós temos aqui um exemplo de trapézio, cujos lados AB e CD são paralelos. Esses lados recebem nomes especiais. O lado AB menor, vamos chamar de base menor. O lado CD, que é paralelo a AD, nós vamos chamar de base maior. Base menor, base maior. Essa é uma das características do trapézio. Ter apenas dois lados paralelos, que são chamados de bases. Temos alguns tipos de trapézios. Vamos falar aqui dos dois mais importantes. Nós temos o trapézio retângulo, que é aquele que possui dois ângulos retos, dois ângulos internos de 90 graus, como este. E nós temos o trapézio isósceles, que é aquele que possui os dois lados não paralelos com medidas congruentes. Ou seja, esses dois lados aqui que não são as bases têm a mesma medida. Em todo trapézio, nós podemos encontrar a base média. O que é a base média? Base média é traçada a partir de dois pontos, nesse caso aqui M e N, onde o ponto M é o ponto médio entre o C e o A, ou seja, divide C e A na metade, ou seja, o ponto médio entre esse segmento. N é o ponto médio de D até B, ou seja, o ponto ali exatamente ao meio. Quando traçamos o segmento de reta MN, nós estamos traçando a base média de um trapézio. E em todo trapézio, a base média é calculada pela média aritmética da soma das suas bases. A média aritmética das bases. Se eu somar o valor de C até D, ou seja, a distância de C até D, mais a distância de A
até B e dividir por 2, nós teremos então a base média do trapézio. Ou seja, nós teremos a medida MN, ok? Então, essa é a base média e vamos para um exemplo agora. Bom, nesse exemplo, vamos encontrar o valor de x através do que a gente acabou de aprender sobre a base média de um trapézio. Então, observe que a base menor mede 8x, a base maior mede 6x mais 12 e a base média 2x mais 16. Seguindo a regrazinha, nós vamos colocar em prática a soma de 8x mais 6x mais 12 somados e divididos por 2, a média aritmética entre as bases. Isso vai ser igual à própria base média desse trapézio. Então vamos começar assim, ó. 8x mais a outra base agora, 6x mais 12. Repare que vamos dividir isso aqui por 2 para calcular a média e esse resultado deve ser igual à base média desse trapézio. A base média mede 2x mais 16. Estamos a um passo de descobrir o valor de x. Vamos isolar quem tem x, quem não tem vai para o segundo membro. E vamos fazer aqui esse meio pelos extremos, lembrando que aqui temos um aqui embaixo. Vamos isolar, já vamos colocando assim, ó. 8x mais 6x mais 12 é igual a, esse 2 que está dividindo, passa multiplicando para cá. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 16, positivo, dá mais 32. Repare, vamos isolar o x. Quem tem x fica de um lado. 8x mais 6x. Esse 4x pula de membro, vai ficar menos 4x. Igual a 32 menos 12. O 12 estava somando, passou subtraindo. 8x mais 6x dá 14x. 14x menos 4x dá 10x. E 32 menos 12 é igual a 20. Isola x pela última vez. X é igual a 20 sobre 10. O 10 passou dividindo. E x, então, é o resultado dessa divisão, é igual a 2. O valor de x é igual a 2. Só para confirmar, vamos fazer a substituição e descobrir quais são essas medidas. Olha só, 8x, 8 vezes 2. 8 vezes 2, nós vamos ter aqui 16. 2 vezes x mais 16. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 16, igual a 20. E aqui nós temos 6 vezes x mais 12, nós temos 6 vezes x, 6 vezes 2, dá 12. 12 mais 12, 24. E repare que a propriedade fica válida. A média aritmética entre 16 somado com 24, 16 mais 24 dá 40. Dividido por 2 é igual a 20. Usa e abusa dessa regrazinha.